Quando você fala, algo desperta. Mesmo quando acredita que ninguém ouviu, uma força silenciosa vibra entre as palavras, atravessa o ar e alcança lugares que seus olhos não podem ver. Há um eco invisível em tudo o que dizemos, e esse eco é a linguagem secreta que o universo entende. Por isso, hoje, eu quero te conduzir a um espaço onde cada sílaba se transforma em poder, onde a voz do Espírito responde ao som da sua própria alma. Imagine, por um instante, que cada palavra que sai dos seus lábios é uma semente lançada no campo invisível da criação. Algumas florescem em alegria, outras se transformam em espinhos. Mas o campo não erra. O campo apenas responde. E quando você desperta para essa verdade, algo muda para sempre. Você começa a escolher o que planta e o universo começa a conspirar a seu favor. Talvez você tenha dito muitas vezes frases que pareciam simples. Eu não consigo. Eu não tenho. Nada dá certo para mim. E sem perceber, lançou ao vento comandos que o universo obedeceu. O universo não julga, não questiona, apenas ecoa o que você pronuncia. Ele responde à vibração, não à intenção escondida, mas à energia viva das suas palavras. Feche os olhos por um segundo e perceba o que você tem dito sobre si mesmo ultimamente. Quantas vezes sua voz foi usada para se limitar, em vez de se libertar? Quantas vezes o som que saiu da sua boca carregou mais medo do que fé? Hoje, neste exato instante, é o momento de virar essa chave. O poder começa no verbo. O verbo é a centelha que acende a realidade. Desde o princípio, tudo foi criado por uma palavra, haja, e houve luz. E essa mesma força, essa mesma vibração primordial habita dentro de você. Quando você fala com consciência, quando deixa que o amor e a fé conduzam o som, você se torna co-criador com o divino. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sorte em tudo o que fazem? Não é sorte, é sintonia. Elas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a alinhar o discurso com a vibração daquilo, no que desejam. Elas não dizem, eu quero prosperar. Elas dizem, eu sou próspera. E o universo responde, assim seja. Cada frase é um decreto. Cada pensamento verbalizado é um código. E quando você compreender isso, nunca mais usará suas palavras de forma descuidada. Você vai perceber que cada conversa é um ritual energético e que cada vez que fala de amor, cura, abundância ou gratidão, você ativa leis poderosas que começam a trabalhar silenciosamente a seu favor. Respire fundo, sinta o ar, entrar leve, e imagine que junto com esse ar entra também a presença do divino, preenchendo seu peito de uma energia luminosa. Essa é a mesma energia que molda mundos, a mesma que sustenta estrelas. Ela está dentro de você. E ela responde à sua voz. Quando você fala palavras de luz, seu corpo inteiro vibra em outra frequência. As células respondem, o coração se expande, a mente clareia. Mas quando você pronuncia palavras de medo, culpa ou escassez, a energia se contrai. Nada flui, porque o canal da criação se fecha. Por isso, aprender a falar é aprender a criar. Aprender a escolher as palavras é aprender a dirigir o próprio destino. Agora, imagine-se dizendo a si mesmo, eu sou guiado por uma força maior. Tudo o que eu declaro com amor se manifesta em harmonia. Minha voz é um instrumento divino. Sinta o poder dessas frases vibrando dentro de você. Não é magia, é lei. A lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da palavra viva. O universo não fala português, inglês ou qualquer idioma humano. Ele fala energia, e a energia da sua palavra é o que ele traduz em experiências. Por isso, quando você fala com fé, quando agradece antes mesmo de ver, o universo entende a mensagem e se move. Ele não se apressa, não se atrasa, apenas responde.
E talvez, neste momento, algo em você comece a despertar. Uma lembrança antiga, como se soubesse disso há muito tempo. Porque, no fundo, você sabe. Sua alma sempre soube que suas palavras são sementes de destino. Você apenas havia esquecido. Então agora, deixe que este vídeo te guie por uma jornada de reconexão. Não é apenas sobre falar bonito, é sobre falar com verdade. É sobre compreender que cada som tem um propósito e que o silêncio entre as palavras é o espaço onde o divino respira. Enquanto ouve, permita-se sentir, não apenas entender com a mente, mas absorver com o coração. Deixe que cada frase toque o seu campo energético, como ondas suaves de luz limpando o que estava pesado, curando o que estava ferido, despertando o que estava adormecido. E se alguma parte de você ainda duvida, se ainda pensa, será que é verdade? Apenas continue ouvindo, porque o poder da palavra viva não precisa ser provado. Ele se revela. E ao longo deste vídeo, você vai perceber isso acontecendo, não como um conceito, mas como uma experiência. Quando terminar, você não será o mesmo, porque suas palavras já terão mudado. E quando as palavras mudam, tudo muda. Respire fundo mais uma vez e sinta o som da vida dentro de você. O universo está ouvindo, e ele espera em silêncio pela próxima palavra que você vai dizer. Quando a alma aprende a falar com consciência, o mundo à sua volta muda de tom. O vento parece mais suave, as pessoas começam a reagir de outro modo, portas que estavam fechadas se movem. Nada disso é coincidência. É apenas a resposta natural de um universo que entende o idioma da fé. Cada palavra que você pronuncia é um comando energético. Elas não desaparecem no ar. Elas se transformam em vibração, e a vibração cria forma. O que você diz hoje constrói o cenário de amanhã. E é por isso que a sabedoria antiga repete: cuide das palavras, porque elas são espelhos do que você acredita. Há um instante sagrado entre o pensamento e o som. É o momento em que o invisível se prepara para nascer. Nesse breve espaço, o universo escuta o seu coração mais do que sua boca. É ali que a energia se veste de verbo, e o verbo se torna carne, realidade, acontecimento, destino. Você pode sentir isso. Agora, sinta o peso e a leveza de cada palavra que costuma usar. Observe como eu não posso, fecha o corpo, contrai o peito, e como eu posso, abre espaço, expande, cria luz. A vibração muda, e com ela muda tudo. Não é superstição, é sintonia. Quando você fala, o som vibra em ondas invisíveis. Essas ondas tocam outras pessoas, atravessam paredes, entram em campos energéticos e continuam ecoando. A fala humana é um dos poderes mais subestimados da criação. E quem descobre isso, desperta um tipo de força que não pode mais ser ignorada. Pense nas vezes em que alguém te disse algo que te levantou. Uma frase simples, mas que acendeu esperança. E nas vezes em que uma palavra cortante te feriu por dias. Isso prova que o som é substância. Ele molda sentimentos, altera frequências, grava memórias no corpo. Por isso, quando você fala com amor, cura. Quando fala com raiva, fere. E quando fala com fé, cria milagres. Você talvez ache que é pequeno diante do universo, mas o universo se move inteiro quando você fala com verdade. Ele reconhece sua voz. Cada alma tem um timbre único no coro da criação. E é por esse timbre que a vida responde. Se o seu som vibra em gratidão, as situações se alinham em gratidão. Se vibra em escassez, tudo ao redor começa a se contrair. Não há punição, apenas correspondência. As palavras são pontes entre o visível e o invisível. Quando você diz, eu sou luz, essa ponte se ilumina. Quando diz, eu não consigo, ela escurece. Mas mesmo no escuro, você pode reacender.
Basta uma nova frase, uma nova vibração, um novo decreto. Agora, repita mentalmente: tudo o que falo com amor retorna multiplicado em bênçãos. Deixe essa frase flutuar dentro de você. Sinta o corpo responder. Talvez um calor leve nas mãos, uma expansão no peito, um arrepio sutil. É o seu campo energético se ajustando à nova frequência. A palavra é o botão que liga a energia certa. Imagine se, a partir de hoje, cada conversa fosse uma oração, cada frase um feitiço de luz. Imagine se você só usasse palavras que edificam, curam e despertam. Quanto tempo levaria até a sua vida inteira se transformar? Talvez menos do que pensa, porque a transformação começa no som. Algumas pessoas chamam isso de lei da atração, outras de ciência vibracional. Florence Scovel Shinn chamava de o jogo da vida e como jogá-lo. Mas em todas as tradições o princípio é o mesmo. O que você pronuncia, você ativa. O que você repete, você fortalece. O que você abençoa, floresce. Por isso, a cada manhã, antes de falar qualquer coisa, respire e pergunte: que tipo de energia quero lançar hoje? E então diga em voz baixa: hoje, tudo coopera a meu favor. As minhas palavras criam paz. A minha voz é instrumento de cura. Essa simples prática muda a direção de um dia inteiro, porque o primeiro som define o ritmo das próximas horas. Talvez pareça pequeno, uma frase, um gesto, mas é nas pequenas vibrações que o universo lê suas intenções. E quando percebe que você fala com consciência, ele começa a te escutar com mais clareza. Sinais aparecem, coincidências se alinham. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Você sente que o fluxo voltou, nada forçado, apenas natural. É assim que a palavra viva age, silenciosa, precisa, amorosa. Ela não precisa gritar, ela apenas existe e o universo responde. Essa é a chave secreta. Não é sobre pedir, é sobre declarar. Não é sobre insistir, é sobre afirmar com certeza interior. O que é meu por direito divino me encontra com facilidade e alegria. E, à medida que você internaliza isso, algo começa a se dissolver. O medo de errar, o medo de ser esquecido, o medo de não ser suficiente. Tudo isso é ruído, interferência no som da alma. Quando o coração se alinha com a voz, o ruído se cala. E então, no silêncio entre as palavras, o divino responde: eu te ouvi. Continue respirando. Deixe que essas palavras penetrem fundo, como um perfume suave que permanece mesmo depois que o som se apaga. Porque é exatamente isso que acontece com cada frase dita em fé. Ela permanece, ela segue trabalhando mesmo quando você já esqueceu. Por isso fale como quem sabe que está construindo mundos. Porque está. Se este momento está te tocando, guarda isso. A voz é o altar mais próximo que existe. Toda vez que fala com amor, você está orando. Toda vez que fala com medo, está pedindo ajuda. Toda vez que fala com fé, está criando um milagre, e a escolha é sempre sua. Agora, se puder, escreva nos comentários: o universo me escuta e responde em amor. Essa simples frase é uma forma de selar o que você sentiu aqui. E quando você escreve, reforça o som com a energia da ação. É a palavra se tornando gesto, e o universo reconhece isso como um sinal de prontidão. Respire fundo mais uma vez. O universo continua ouvindo. Há um instante em que tudo muda. Não quando o dinheiro chega, não quando o milagre acontece, mas quando a consciência desperta e percebe: foi a minha palavra que abriu esse caminho. É aí que você entende o verdadeiro significado do verbo divino, o verbo que não apenas descreve a vida, mas a constrói. Você percebe que, por trás de cada experiência, existe uma sequência de palavras que você mesmo lançou. Palavras que disse em momentos de fé ou de medo, em dias bons e em dias escuros.
E todas elas, sem exceção, se transformaram em matéria. A vida é o espelho que devolve o som das suas declarações. Não há castigo nisso. Há poder, o poder de reescrever tudo. Porque se o que você diz cria, então o que você diz agora pode recriar. A partir deste instante, tudo o que sai da sua boca é uma chave. Uma chave que pode abrir portas invisíveis, destravar fluxos, realinhar caminhos. Mas para isso, é preciso sentir. A palavra sem sentimento é um som vazio. A palavra com fé é uma explosão de luz. Imagine o universo como um oceano vibrante. Cada frase que você pronuncia é uma gota lançada nesse oceano. Ela cria ondas, e essas ondas retornam até você. Algumas suaves, outras intensas, todas coerentes com o som original. Se você lança palavras de medo, o retorno é inquieto. Se lança palavras de amor, o retorno é paz. Tudo vibra na mesma frequência da origem. Por isso, a transformação começa quando você decide mudar o tom da sua voz interior. Quando, em vez de repetir velhos decretos de escassez, você começa a afirmar: eu sou abundante, eu sou protegido, eu sou guiado. No início, pode parecer apenas um exercício, mas o universo não distingue o ensaio da convicção. Ele responde à vibração, não ao esforço. E à medida que a energia dessas palavras se repete, o campo inteiro se reconfigura. Perceba como o corpo reage. Dizer, eu sou abençoado, muda o ritmo da respiração. Dizer, nada dá certo para mim, pesa os ombros, fecha o peito. O corpo é o primeiro espelho da palavra. E quando ele muda, o mundo muda. Muitos passam a vida tentando mudar as circunstâncias sem mudar as palavras. Mas a raiz da criação está no verbo. O verbo é o molde da forma. E enquanto o molde for o mesmo, o resultado será igual. Por isso, toda a transformação verdadeira começa no som. Não é o mundo que muda primeiro, é a voz. Imagine agora que cada célula do seu corpo é um pequeno universo. Cada uma delas escuta tudo o que você diz. Quando você diz, estou cansado, elas desaceleram. Quando você diz, estou curado, elas se realinham. Você está falando com o universo dentro de si, e ele responde. É por isso que as palavras certas têm o poder de curar. Não apenas pela intenção, mas pela vibração que carregam. Elas reorganizam a energia, criam harmonia onde havia ruído, transformam caos em ordem. Essa é a música secreta da criação, e você é o maestro. Agora pense em algo que deseja profundamente, não como quem implora, mas como quem já sabe que é possível. Sinta o que sentiria se isso já fosse real. E então diga com voz firme, como se o universo estivesse de frente para você. Está feito. Diga outra vez. Está feito. Mais uma vez, sentindo o poder crescer. Está feito. Essa é a vibração do verbo criador. Ele não pede, ele declara. E quando declara, o universo reorganiza todas as peças para que o quadro final se manifeste. É nesse ponto que muitos desistem, entre o som e o resultado. Mas é justamente nesse intervalo que o invisível trabalha. O campo quântico não responde à ansiedade, responde à certeza. Se você fala com dúvida, o som se divide. Se fala com fé, o som atravessa dimensões. A diferença é sutil, mas o efeito é imenso. Florence Scovel Shinn dizia: o homem é um centro de poder e suas palavras são leis em seu mundo. E é exatamente isso. Suas palavras são decretos no tribunal invisível da criação. Cada frase pronunciada com emoção profunda é registrada como comando. E quando você percebe isso, não há mais espaço para palavras descuidadas. Porque você entende que o verbo é destino. Agora, imagine que cada palavra que você disse até hoje se materializou em torno de você, como pequenas formas de energia. Algumas brilham,
outras pesam. Feche os olhos e veja-se no centro desse campo. Sinta as formas pesadas se dissolvendo conforme você pronuncia. Eu liberto toda palavra que já criei em medo. Eu abençoo minhas antigas declarações e as transformo em luz. Eu falo apenas o que desejo ver florescer. Enquanto diz isso, vejo o campo se clareando, como se luz dourada envolvesse tudo. O verbo purifica o próprio eco. E agora, neste novo espaço de energia limpa, diga: minha voz é a voz da harmonia divina. Tudo o que pronuncio em amor retorna multiplicado. Eu sou a expressão viva da criação. Sinta. Não apenas repita, sinta. Deixe o corpo vibrar com essa frequência. Deixe a mente ceder. Deixe o coração comandar. É nesse estado que a palavra viva opera. Não há mistério complicado. A criação é simples, mas profunda. Você fala, o universo escuta. Você sente, o universo responde. Você acredita, o universo manifesta. É um diálogo eterno entre você e a fonte. E esse diálogo nunca se interrompe. Mesmo o silêncio fala, mesmo o pensamento murmura. Por isso, cuide da sua vibração interna tanto quanto da voz externa. Agora perceba algo curioso. O verbo ser é o mais poderoso de todos. Tudo o que vem depois de eu sou é uma semente divina. Quando você diz eu sou luz, você se alinha com a própria origem da criação. Quando diz eu sou pequeno, você limita o infinito que vive em você. A escolha das palavras eu sou é um pacto energético. Por isso, repita apenas o que quer manter. Diga: eu sou digno, eu sou abundante, eu sou paz. E cada vez que pronuncia, sinta como se estivesse lembrando algo antigo, algo que sempre foi verdade. Porque é. A palavra não inventa. Ela desperta o que já existe em potencial. Ela não cria do nada. Ela revela o que já está esperando ser reconhecido. Por isso, quando fala com fé, você não força o universo, você o autoriza. Você abre a porta. E a energia que estava presa começa a fluir. Talvez, enquanto ouve, algo dentro de você comece a se mover. Um calor leve, um arrepio, uma sensação de clareza. Isso é a energia respondendo à consciência da palavra. O campo começa a se alinhar. As coincidências já estão sendo preparadas. A voz que vibrou aqui não vai desaparecer. Ela vai ecoar até cumprir o propósito. Lembre-se, toda vez que você fala com amor, o universo se aproxima um pouco mais. Toda vez que você fala com gratidão, o tempo se ajusta para te favorecer. E toda vez que você fala com certeza, as coisas começam a acontecer sem esforço. Esse é o poder do verbo vivo. Por isso, não se preocupe se ainda não vê o resultado. As palavras plantadas hoje serão flores amanhã. E enquanto a flor não nasce, o universo está preparando o solo. Continue falando bem, mesmo quando o mundo parecer mudo. Continue declarando, mesmo quando o cenário não mostrar nada. Porque a palavra antecede o milagre. Sempre. O som da sua voz está sendo registrado agora mesmo nas ondas do invisível. E essa vibração, carregada de fé e intenção pura, está viajando por dimensões até encontrar o ponto certo de manifestação. Confie nisso. E enquanto confia, repita: o universo me escuta e tudo coopera para o meu bem. Sinta isso como verdade. Deixe que cada célula o aceite e perceba o silêncio depois do som. Nesse silêncio, o universo responde. Quando a consciência desperta para o poder da palavra, algo invisível começa a se reorganizar. Não é barulhento, não é imediato aos olhos, mas é profundo. É como uma semente que rompe o solo por dentro, preparando-se para emergir. O mundo ainda não vê, mas a vida já mudou. Tudo começa com uma decisão silenciosa, a de falar diferente. E essa decisão é a mais poderosa de todas,
porque o universo não responde à pressa, ele responde à clareza. A clareza é o som da fé. Quando você fala com clareza, o campo vibra em harmonia. E as coisas começam a se alinhar naturalmente, como se a vida estivesse apenas esperando a sua voz encontrar o tom certo. É nesse ponto que a magia se torna real. As palavras que antes saíam por costume, agora saem por consciência. E a diferença entre o costume e a consciência é o que separa a confusão da criação. Você percebe que cada "eu sou" que sai da sua boca precisa ser escolhido com amor. Você já não se define mais pelo que o mundo diz. Você se define pelo que o divino diz sobre você. E o divino só conhece abundância, luz e expansão. Tudo o que nega isso é uma ilusão que se dissolve diante da verdade pronunciada. Agora, olhe ao seu redor. Nada mudou e tudo mudou. Os mesmos objetos, o mesmo corpo, o mesmo cenário, mas há algo diferente, a sua vibração. E essa vibração muda tudo, mesmo o que ainda parece igual. Porque o invisível precede o visível. Antes que algo se torne real aos olhos, ele é real na energia. O verbo é a ponte entre o invisível e o visível. Cada palavra é um tijolo no caminho da manifestação. E quando você fala com amor, o caminho se constrói à sua frente. Imagine o universo como uma grande orquestra e sua voz como um instrumento. Cada vez que você fala com fé, você afina o instrumento da criação. E quanto mais em harmonia você estiver, mais nítida será a música que o universo toca de volta para você. Agora, perceba algo essencial. O verbo não age sozinho. Ele precisa de um campo receptivo. E esse campo é o seu sentimento. As palavras são as setas, o sentimento é o arco que as lança. Sem emoção, o som se dissipa. Com emoção, o som atravessa dimensões. Por isso, quando você diz "eu sou abençoado", diga com alegria verdadeira, como quem sente o perfume da bênção no ar. Quando diz "tudo está se resolvendo a meu favor", diga com a calma de quem já sabe que a vida é inteligente e não falha. O universo entende o idioma do sentimento mais do que o das palavras. Mas quando os dois se alinham, palavra e emoção, o milagre se torna inevitável. É nesse momento que o campo começa a responder. Pessoas surgem, coincidências acontecem, portas se abrem, mensagens chegam. E você percebe que nada foi sorte, foi resposta. O verbo saiu de você, viajou pelo campo quântico e retornou na forma de experiência. Tudo é recíproco no universo. A cada nova palavra, você planta uma nova frequência. E o solo da realidade é fértil. Ele não julga o que você planta, apenas faz crescer o que você diz com força. Por isso, não diga o que não quer colher. Não declare o que não quer viver, não repita o que te fere, nem em tom de brincadeira. O universo não entende ironia, ele entende vibração. Diga o bem até que o bem se torne natural. Repita a paz até que ela se torne o seu idioma. Afirme a prosperidade até que ela habite em você como um estado de ser. Esse é o treino do verbo. E quanto mais você fala a língua da luz, mais ela se torna a língua da sua vida. Talvez você perceba resistência surgindo, pensamentos antigos, frases que vêm de um passado cheio de dor. Mas não lute contra eles. Abençoe-os. Diga mentalmente: "Eu te liberto. Eu não preciso mais dessa forma de pensar." E depois substitua por algo novo, algo verdadeiro, algo que vibre amor. A palavra limpa o próprio caminho. Nesse ponto, algo muito bonito começa a acontecer. A gratidão se mistura à fala. Você não diz mais "eu quero", você diz "eu agradeço", porque quando a alma entende o poder do verbo, ela já fala como quem tem.
E o universo, ao ouvir essa vibração de posse amorosa, acelera a entrega. Dizer "eu agradeço pelo que vem" é o mesmo que dizer "eu confio no tempo de Deus". E quando você confia, o tempo deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado. As coisas vêm quando devem vir, e você sente paz mesmo. Na espera, a fé se transforma em descanso, e é nesse descanso que a manifestação floresce. Porque o verbo, quando plantado em fé e regado com gratidão, germina em silêncio. Você não precisa observar a terra todos os dias para ver a semente crescer. Ela cresce quando o sol toca, e o sol, nesse caso, é a constância da sua vibração. Continue dizendo palavras de luz, mesmo quando o cenário parecer o oposto. Continue declarando abundância, mesmo quando as contas estiverem na mesa. Continue afirmando amor, mesmo quando o coração sentir ausência. Porque é exatamente nessas horas que o verbo mais trabalha. Quando tudo parece parado, o invisível está se movendo, e o verbo, ao ser mantido com fé, reescreve os bastidores da realidade. O que hoje é escuro se torna luz. O que parecia perdido se encontra. O que era impossível se abre diante de um simples "eu creio". O poder do verbo não é uma teoria, é uma tecnologia divina. A vibração da fala humana molda o tecido do campo quântico. Cada som cria uma forma geométrica invisível, e essas formas se unem até construir o cenário que você chama de vida real. Quando você muda o som, muda a forma, e quando muda a forma, muda o mundo. Por isso, guarde esta verdade. O verbo é o primeiro movimento de qualquer milagre. Nada se manifesta sem que antes tenha sido dito. A fala é o ponto inicial da criação. Mesmo Deus, no princípio, disse, haja luz, e houve luz. Ele não pensou luz. Ele disse, a fala é o comando que transforma o invisível em existência. Você é feito à imagem e semelhança do Criador, portanto também cria. Não como um ser separado, mas como uma extensão da própria fonte. Cada eu sou é um eco do eu sou divino. E quando você fala com consciência, sua voz se mistura à dele. Nesse ponto, o impossível desaparece. O universo não resiste à palavra dita com amor e certeza. Ele se curva à frequência da fé. E quando você entende isso, não há mais desespero. A confiança. Você começa a se mover pelo mundo sabendo que tudo o que precisa já existe em forma sutil, esperando o comando certo para se manifestar. E esse comando é a sua voz. Então, use-a com reverência, use-a com sabedoria, use-a com alegria, porque a sua voz é o som de Deus em movimento. Agora respire profundamente, sinta a vibração do seu corpo. Ouça o som suave da sua respiração e perceba, isso também é verbo. Cada respiração é uma afirmação silenciosa da vida dizendo, eu continuo. Você é o verbo respirando. Diga agora em voz baixa, eu sou o verbo vivo. Deixe essa frase se espalhar dentro de você. Repita, eu sou o verbo vivo. Mais uma vez, sentindo, eu sou o verbo vivo. E veja como essa simples declaração muda tudo. Você não está mais buscando o poder. Você é o poder em ação. Você não está tentando atrair a manifestação. Você é a manifestação acontecendo. Nesse instante, o verbo se faz carne em você. A energia divina se move através das suas palavras. E o universo inteiro responde, porque reconhece a voz da origem falando. Novamente, tudo começa a fluir, a vida se rearranja, e o que antes parecia distante agora se aproxima com naturalidade. O verbo se cumpriu. Há um instante em que o verbo deixa de ser um exercício e se torna uma respiração natural. Você já não precisa mais se lembrar de falar com fé, porque sua voz já é fé. Você não tenta mais acreditar, você é a crença.
Tudo dentro de você vibra em sintonia com o invisível, e cada palavra é um reflexo dessa harmonia silenciosa que agora habita o seu coração. A transformação deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que flui. Porque quando o verbo desperta, a própria vida começa a se mover a partir dele. Tudo se organiza ao redor da consciência desperta. As pessoas certas aparecem, as situações se encaixam e até os atrasos se revelam como perfeitos. Você começa a entender que não existe erro, existe aprendizado. Não existe perda, existe redirecionamento. Não existe acaso, existe propósito. E a palavra é o fio invisível que costura cada pedaço dessa tapeçaria divina. Agora, você percebe que o universo não está fora. Ele é uma extensão da sua própria vibração. Você fala e ele responde. Você sente e ele reflete. Você pensa e ele traduz. Tudo o que parece externo é, na verdade, um espelho do verbo que vibra em você. E é aqui que a sabedoria começa. Você descobre que falar não é apenas usar a voz, é emitir energia. Mesmo o silêncio fala, mesmo o olhar pronuncia, mesmo o pensamento cria. E a grande maestria é aprender a falar em todos esses níveis, o da mente, o do coração e o da alma. Quando a mente fala, ela deseja controlar. Quando o coração fala, ele deseja sentir. Quando a alma fala, ela apenas expressa o que é, e é no nível da alma que o verbo se torna puro poder. Agora você vive em estado de reverência. Cada palavra é escolhida com carinho, como quem escolhe sementes raras para um jardim sagrado. Você já não desperdiça energia em queixas, porque entende que a queixa é um decreto de continuidade. Você não diz mais, eu não consigo, porque sabe que isso é um comando. Você apenas afirma, eu estou aprendendo. E essa simples mudança abre um novo fluxo de energia onde antes havia resistência. É assim que o verbo te eleva, suavemente, sem esforço, pela mudança da vibração. Você fala, sente e pensa em harmonia, e o mundo, obediente, reflete essa nova sinfonia. Em algum ponto, você começa a notar a presença de algo maior acompanhando seus passos, como se uma luz silenciosa caminhasse ao seu lado, ouvindo cada palavra, acolhendo cada intenção. Você percebe que o universo não apenas escuta, ele participa. Ele é o eco divino da sua consciência. E tudo o que você envia retorna multiplicado, porque a vida quer te provar que está ouvindo. Essa é a beleza da criação, o retorno amoroso do som. Você emite amor e o amor retorna. Você emite dúvida e o universo se torna um espelho da sua confusão. Mas basta mudar o tom, uma só palavra dita com fé, e o reflexo muda instantaneamente. A vida é maleável nas mãos do verbo consciente. E então surge uma nova compreensão. Não existe palavra perdida. Nenhuma frase desaparece no ar. Todas permanecem vibrando em algum nível da criação. Por isso, toda vez que você fala com intenção, algo se move. Mesmo que você não veja agora, o som segue viajando pelas dimensões, abrindo caminhos invisíveis, até retornar ao ponto de origem. Você, na forma de experiência. E é por isso que as palavras têm peso. Não um peso de culpa, mas de responsabilidade divina. Porque o poder de falar é o poder de criar, e criar é o maior ato de amor que existe. Então, ao perceber isso, o medo desaparece. A fala deixa de ser cautelosa e passa a ser confiante. Você entende que mesmo quando erra, pode corrigir, porque o verbo também é perdão. Quando você diz, eu me perdoo, o universo reorganiza tudo em volta para espelhar essa liberação. E aquilo que era bloqueio se transforma em passagem. Você começa a viver com leveza, porque agora fala com amor. E quem fala com amor, vive. Em sintonia com a criação,
Tudo flui, as coisas chegam antes que você peça. Os sinais se multiplicam, a sincronicidade se torna o novo normal. E o que antes parecia esforço agora é graça. É assim que a sabedoria divina opera, silenciosa, precisa, suave. Ela não grita, ela vibra. Ela não promete, ela cumpre. Ela não pede, ela manifesta. E o verbo consciente é o canal dessa sabedoria. Cada vez que você fala com fé, algo desperta no campo coletivo. Sua voz se torna parte de uma melodia universal, onde cada alma em evolução canta sua própria verdade. Você começa a perceber que sua fala não afeta apenas a sua vida, mas o mundo inteiro. Porque a energia não conhece fronteiras. Uma palavra dita em amor aqui pode curar um coração distante. Um pensamento de paz agora pode silenciar uma guerra interior em alguém que você nunca viu. Esse é o alcance do verbo divino, ilimitado, atemporal, eterno. E nesse ponto, você se torna um canal da consciência universal. Sua fala é oração, seu silêncio é presença, sua vida é testemunho do poder criador. Você começa a falar menos, mas cada palavra tem mais força. O verbo maduro é econômico, mas poderoso. Ele não desperdiça energia, apenas direciona. E quando você fala, a realidade se curva. As coincidências se aceleram. As bênçãos se multiplicam. Porque o verbo consciente não pede, ele autoriza. Não implora, ele declara. Não duvida, ele confirma. É essa sabedoria que te torna co-criador. Não porque você força o universo, mas porque você se alinha e com ele. Você deixa de ser um pedinte espiritual e se torna um parceiro da criação. Você fala e o universo responde, porque reconhece sua voz como a voz da própria fonte. Agora, a palavra milagre ganha outro sentido. Não é algo que vem de fora, é algo que brota de dentro. Você percebe que o milagre não é uma exceção. É o resultado natural de quem fala com fé. A vida sempre quis te abençoar. Ela só esperava o som certo. E esse som agora vive em você. Tudo começa a se simplificar. Os problemas não desaparecem de repente, mas deixam de ser ameaças. Você olha para eles e diz, isso também vai cooperar para o meu bem. E o simples ato de falar assim muda tudo, porque o verbo dirige a energia. O problema se transforma em ponte, a dúvida vira portal e o medo se converte em sabedoria. O verbo é alquimia. Ele transforma densidade em luz, dor em consciência, atraso em sincronicidade. E quando você vive essa verdade, nada mais te desestabiliza. Você se torna o observador sereno no centro da tempestade, dizendo, tudo está se realinhando, eu confio. E a tempestade, reconhecendo sua fé, se dissolve em calmaria. Porque a palavra dita com paz é mais poderosa que qualquer caos. Agora, você entende. O verbo não é apenas fala, é vibração. E a vibração é a linguagem de Deus. Quando você fala com amor, você ora. Quando fala com raiva, você dispersa a energia. Quando fala com consciência, você cria. Por isso, mantenha a fala sagrada. Use-a como um instrumento de cura, de bênção, de direção. Quando alguém estiver em dor, diga palavras de luz. Quando alguém duvidar, diga palavras de fé. Quando alguém se perder, diga palavras de lembrança. O verbo certo é uma tocha no escuro. E você, agora, é o portador dessa tocha. Tudo o que você diz em amor se torna eterno. Porque o amor não morre, ele reverbera. E quando o verbo nasce do amor, ele ultrapassa o tempo. As suas palavras podem ecoar muito depois de você, tocando vidas que você nunca conhecerá. Essa é a herança dos que falam com consciência. Você entende, então, que a maior missão da alma é usar a fala para curar. Curar a si, curar o outro, curar o mundo. E a cura não vem do som em si, mas da intenção por trás dele.
A intenção é o sopro divino que transforma o verbo em milagre. Agora respire fundo e repita mentalmente: minhas palavras são luz. Minhas palavras são cura. Minhas palavras são bênção. Sinta o corpo reagir a cada frase. Sinta a vibração subir. Sinta o coração se expandir. Esse é o poder do verbo. Consciente em ação. A união da palavra com o sentimento. E enquanto você vibra nessa energia, o universo inteiro se ajusta para acompanhar. A frequência da sua voz se torna uma senha luminosa e todas as portas certas começam a se abrir. Nada te força, nada te prende, nada te falta, porque o verbo cria abundância em movimento. Você é agora a expressão viva da sabedoria divina. Tudo o que você fala nasce de um lugar de amor e se espalha em ondas. A vida responde em gratidão, e você vive em estado de harmonia constante. Há um instante em que tudo dentro de você se silencia. Não há mais perguntas, nem urgência, nem dúvida. A mente se rende, o coração se abre, e o verbo toma o seu lugar natural, o de guia. É o ponto em que você deixa de apenas usar o poder das palavras e começa a ser esse poder. O verbo não sai mais de você, ele se manifesta através de você. A energia da vida flui sem resistência, e tudo o que você diz, sente e pensa se torna um decreto sagrado. Agora, cada palavra é um portal, cada pensamento, uma semente, cada emoção, um campo fértil. Você não tenta mais criar. Você apenas permite que o universo se expresse. E nessa permissão nasce o estado mais elevado da existência, o estado de unidade. Você compreende que nunca esteve separado da fonte, que nunca precisou lutar para manifestar nada, que tudo o que buscava sempre esteve vibrando dentro de você. O verbo, antes visto como uma ferramenta, se revela como o próprio coração de Deus pulsando na sua consciência. Você percebe que cada palavra é uma extensão da criação original. O mesmo som divino que disse haja luz continua ecoando dentro de você. E toda vez que você fala com fé, essa luz volta a se expandir pelo mundo. O que antes parecia invisível agora é claro. As sincronicidades se multiplicam, as respostas chegam antes mesmo da pergunta, e o impossível se torna cotidiano. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de falar com ele. O universo é um espelho obediente. Ele não discute, não questiona, não argumenta. Ele apenas reflete a vibração da palavra que sai de você. Por isso, o verbo desperto não fala de medo, fala de propósito. Não fala de falta, fala de plenitude. Não fala de dor, fala de aprendizado. Não fala de perda, fala de transformação. Quando o verbo é amor, até o silêncio se torna oração. Quando o verbo é luz, até o olhar manifesta milagres. E o mais belo é que esse poder não é distante, não é místico, não é inalcançável. Ele está agora, neste exato momento, vibrando dentro da sua respiração. Você é o canal por onde a palavra divina se manifesta no mundo físico. Pense nisso. Cada som que você emite altera a estrutura invisível da realidade. A frequência das suas palavras reorganiza moléculas, muda padrões, dissolve bloqueios e atrai frequências compatíveis. É ciência espiritual em ação, vibração moldando matéria. E o verbo é o gatilho que ativa tudo isso. Quando você diz, eu sou abundância, você está comunicando ao universo uma verdade. E o universo, sendo fiel ao verbo, começa a alinhar pessoas, oportunidades e sincronicidades para confirmar o que foi dito. Mas quando você diz nada dá certo para mim, o universo também confirma. Não por crueldade, mas por obediência vibracional. A palavra é lei, e a lei é neutra. Ela apenas cumpre o que é emitido.
É por isso que o despertar da palavra viva é um chamado à responsabilidade espiritual. Você começa a observar o que diz, não por medo, mas por consciência. Percebe que o que sai de você é o que constrói a sua estrada, e que toda a realidade é, no fundo, um diálogo entre você e Deus. Quando você fala, Deus responde. Quando você cala, Deus observa. E quando você se alinha, Deus age. Esse é o segredo dos grandes mestres. Eles não falam muito, mas cada palavra tem poder. Eles não gritam, mas o universo os ouve. Eles não pedem, apenas declaram, porque a energia deles já vibra em harmonia com a fonte. Você também está chegando a esse ponto. A sua fala já não é mais incomum, ela é sagrada. Você não fala para convencer, mas para criar. Você não fala para ser ouvido, mas para ecoar. Cada frase que nasce do seu coração desperto é um comando amoroso enviado à criação. E tudo o que é dito em amor encontra eco imediato no campo divino. Você percebe então que não precisa mais fazer o universo funcionar. Ele já está funcionando. Você só precisa falar a língua dele. E essa língua é a vibração da fé. Fé não é crença cega, é convicção vibracional. É quando a palavra "eu creio" sai de dentro, não da mente. E quando essa vibração se une à emoção, o universo inteiro se curva para realizar o decreto. Esse é o poder invisível que vive em cada palavra. Agora você entende por que as Escrituras, os mestres e as leis universais sempre enfatizaram o verbo "peça e será dado". Diga à montanha "move-te", e o verbo se fez carne. Tudo isso é literal. A palavra cria forma, o som se transforma em realidade, e quando a sua voz se une à voz divina, o impossível desaparece. O dinheiro, o amor, a cura, a paz, nada disso é distante. Tudo é resposta vibracional à palavra que você tem sustentado diariamente. O verbo é o alicerce invisível de todas as coisas. Quando você fala com clareza, tudo se alinha. Quando você fala com dúvida, tudo se dispersa. Por isso, escolha hoje palavras que sustentem a vida que você deseja viver. Fale como quem já tem, sinta como quem já é, agradeça como quem já recebeu, porque o verbo não entende o tempo, ele apenas vibra o agora. E o agora é o único momento em que a criação acontece. Quando você diz "eu vou ter", o verbo entende que você ainda não tem. Mas quando você diz "eu tenho", "eu sou", "eu vivo", o verbo vibra realização. E o universo, fiel ao som, manifesta o reflexo da vibração. Você percebe que a fé não é esforço, é estado. É quando a palavra e a emoção se unem no mesmo tom. E esse tom é irresistível para o campo quântico da criação. A partir desse ponto, tudo na sua vida começa a se reorganizar para sustentar a vibração do que você fala. As portas certas se abrem, as pessoas certas chegam, as ideias certas aparecem. Nada é coincidência, tudo é resposta. Você fala com fé e a vida responde com forma. Esse é o despertar da palavra viva. Quando você entende que é o verbo encarnado e que cada palavra sua é uma extensão do som divino que cria mundos. E quando você assume essa verdade, o universo se curva em reverência. Porque a criação reconhece o Criador que desperta dentro de você. E agora, neste instante, algo em você desperta completamente. É como se todas as palavras que já foram ditas aqui ecoassem dentro do seu coração como um lembrete antigo, uma voz suave dizendo: você sempre foi o verbo que cria. Você sente. Não é mais apenas um pensamento bonito, é uma certeza silenciosa. O universo inteiro parece respirar junto com você. Há uma harmonia invisível, um pulsar que vibra entre o seu coração e a força divina que tudo move. Você entende que o poder não está nas palavras em si, mas na energia que as sustenta.
A palavra viva não é falada, ela é sentida. Ela é a ponte entre o invisível e o real, entre o espírito e a matéria, entre o desejo e a manifestação. Tudo o que você buscava fora de si se revela agora como algo que sempre esteve dentro. A abundância que você queria alcançar era apenas o reflexo da abundância que já existia em você. A paz que você procurava nas coisas era apenas o eco da paz que sempre habitou o seu silêncio. O amor que parecia distante era o amor que você nunca deixou de ser. E então, no momento em que essa compreensão floresce, o universo se inclina. Ele reconhece a sua vibração desperta. Você não está mais pedindo, nem esperando. Você está cocriando, junto com a própria consciência divina que move tudo. Cada palavra sua agora é uma semente de luz lançada no campo do possível. Cada pensamento seu é um fio dourado que costura novas realidades. Cada emoção sua é um código vibracional que desenha o seu amanhã. Você percebe que a vida não é uma sequência de acasos, é uma sinfonia perfeita. E você é o maestro. O verbo é a batuta, e o som que você escolhe emitir é o que determina a melodia que o universo tocará em sua volta. Por isso, escolha palavras que elevem, escolha frases que curem, escolha vibrações que libertem. Não porque o mundo precisa mudar, mas porque você merece viver em um reflexo daquilo que você realmente é, um ser divino, consciente e criador. A palavra tem poder, mas a sua consciência é o trono onde esse poder se senta. E quanto mais você fala com fé, mais o universo se curva para servir. Não por obrigação, mas por amor. O mesmo amor que move galáxias e flores, que faz o sol nascer e a chuva cair. A criação é a resposta constante de Deus, dizendo sim à sua vibração. E agora você fala e o universo escuta, você sente e o universo responde, você imagina e o universo manifesta, porque você se tornou o verbo desperto, você se tornou a palavra viva, você se tornou o canal da própria força que recria mundos. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o som invisível da sua respiração. Ali está a palavra silenciosa. O Eu Sou eterno vibrando dentro de você. Essa é a origem de todo o poder, a fonte de toda a abundância, o início de toda manifestação. Quando você se lembra disso, nunca mais se sente pequeno, nunca mais se sente carente, nunca mais se sente separado, porque você percebe que o universo nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro, esperando o seu verbo para si. Mover. Tudo começa quando você fala. Tudo muda quando você acredita. Tudo floresce quando você vibra. E agora, enquanto essa verdade se instala em você, o universo já está se movendo, silenciosamente, para alinhar tudo o que vibra na frequência das suas palavras. E talvez, neste exato momento, algo em sua vida comece a se transformar. Não porque você pediu, mas porque você lembrou quem você é. Você é o verbo. Você é o som. Você é a criação em movimento. E o mundo é o reflexo daquilo que você escolhe dizer. Então que as suas palavras sejam luz, que os seus pensamentos sejam cura, e que o seu coração seja o altar onde o universo se expressa. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe que o universo saiba. Escreva nos comentários: eu despertei o poder da palavra viva. Isso não é apenas um comentário, é um decreto vibracional. É a sua assinatura energética dizendo: eu estou pronto para manifestar em harmonia com a voz divina dentro de mim. Curta este vídeo, compartilhe essa vibração com outras almas e inscreva-se para continuar essa jornada de expansão e despertar. Porque quanto mais consciência se espalha, mais o verbo ganha força no mundo. E o mundo precisa da sua voz desperta. O universo está ouvindo, sempre esteve.
E agora, finalmente, você também está ouvindo de volta. Você é o Verbo que cria. Você é a palavra viva. E o som da sua fé é o que move o universo.